A história de hoje é daquelas, sabe, bem inspiradora e um pouco fora da caixa. É sobre um sonho que, olha, atravessou gerações e acabou unindo mãe e filho na mesma sala de aula, sim, na faculdade de medicina. Então, para entender essa história toda, a gente tem que voltar lá atrás, para o sonho de infância da Vivian. Desde pequenininha, ela já sabia. Queria ser médica. Era mais que um sonho, sabe? Era tipo uma vocação, um chamado que parecia já estar traçando o futuro dela. Só que a vida, né? Às vezes ela vem com outros planos, e como acontece com muitos sonhos, o da Vivian ficou em pausa por um tempo. Mas o legal é que, anos depois, um empurrãozinho bem inesperado fez essa chama toda voltar a acender. E que desvio foi esse? Bom, aos 17 anos, a Vivian engravidou do Pedro. E para dar toda a atenção que ele merecia, o sonho da medicina teve que ficar para depois. O tempo passou e, adivinha só, foi o próprio Pedro, o filho dela, que decidiu cursar medicina. Isso acabou reacendendo aquela paixão antiga da mãe. E aí teve um dia, um momento chave, em que ela, super emocionada, ouviu do filho a frase que mudou tudo. "Mãe, vai estudar que você passa." E não é que ela foi mesmo, mergulhou nos estudos por 1 ano e meio e conseguiu, passou no vestibular. Agora, para e imagina a cena. O filho, já veterano na faculdade, recebendo a própria mãe como caloura. É uma situação, no mínimo, única. E a história deles juntos na faculdade estava só começando. Então, como é que foi essa dinâmica? Porque, a partir daquele momento, eles não eram mais só mãe e filho. Eram colegas de classe, tendo que navegar juntos por tudo. Festas, provas, os corredores da faculdade, tudo. E claro que os papéis começaram a se inverter de um jeito bem engraçado. Logo na primeira festa da faculdade. Olha só, o Pedro, o filho veterano, virou o segurança da mãe caloura. Uma regra clara é: mãe, só bebe o que eu colocar no seu copo. Isso já mostra o nível de cuidado e carinho entre eles, mesmo num cenário tão diferente, né? Essa vida universitária deles era realmente uma coisa à parte. O Pedro virou tipo o guarda-costas oficial da mãe nas festas. E o mais legal é que a família toda abraçou a ideia, até o pai do Pedro ia junto. Mas ó, que fique bem claro, na faculdade ele podia até ser o veterano, mas chegou em casa, a chefe era ela. A ameaça de ficar sem almoço ou janta ainda funcionava, viu? Beleza. Com o passar do curso, era natural que cada um começasse a seguir seu próprio rumo dentro da medicina, né? E foi aí que eles descobriram suas paixões, suas especialidades. E o curioso é que eles foram para direções bem diferentes. E essa diferença ficou gritante na sala de cirurgia. Para Vivian, era pura emoção. Ela conta que as horas voavam, ela nem viu o tempo passar. Já para o Pedro, digamos que a experiência foi um pouco mais traumática. Uma cirurgia de emergência super caótica. Ele entregou a tesoura errada para o cirurgião e pronto, foi suficiente para ele enterrar o cirurgião que existia dentro dele. Mas a Vivian, mesmo amando a cirurgia, descobriu uma outra paixão. Foi durante um estágio em psiquiatria que algo clicou. Ela sentiu uma conexão diferente, sabe? Entendeu que ser médica era muito mais do que só o procedimento técnico de abrir e fechar um paciente. Ela encontrou um propósito gigante em ouvir as pessoas, em cuidar da saúde mental. Ok, faculdade terminada, diploma na mão. E agora? Agora vinha o próximo grande desafio, talvez um dos maiores, a preparação para a residência médica. E quem é da área sabe, é uma maratona. Uma preparação super intensa e, vamos ser sinceros, bem desgastante. E a chave para encarar essa fase para eles foi uma coisa: a mentalidade. Eles sacaram que a preparação para a residência não é uma corrida de 100 metros. Tá mais para uma maratona mesmo. Não adianta que ele estudar tudo na véspera. O segredo é a consistência. É aquele pouquinho todo dia, sabe? Mesmo nos dias de cansaço extremo. O Pedro foi a personificação disso. Ele começou a se preparar bem cedo, ainda no 5º ano. E ele aproveitava o que chamava de micromomentos. Sabe aquele tempo no carro entre um estágio e outro? Era hora de revisar com flashcards. Não tinha essa de dia perdido. Mesmo nos dias mais corridos, ele garantia pelo menos uns 15 minutinhos de estudo. Era foco e disciplina no nível máximo. Já Vivian, bom, para ela a estratégia tinha que ser outra. Com TDAH e dislexia, a leitura tradicional é um baita desafio. Então o que ela fez? Adaptou tudo. O superpoder dela é aprender ouvindo. Então aulas em áudio, vídeos curtinhos explicando questões, essas viraram as melhores amigas dela nos estudos. Isso mostra que não existe uma fórmula mágica, um único jeito de passar, né? O importante é encontrar o que funciona para cada um.
E falando em encontrar as ferramentas certas, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E aí, depois de meses e meses nessa rotina maluca de estudos, chegou a hora da verdade. O momento dos resultados das provas. Pensa na tensão, na expectativa. E o começo não foi fácil, não. Os primeiros resultados do Pedro vieram e não era o que ele esperava. Foi um baque. Aquele momento de desânimo, sabe, que testa a confiança de qualquer um. Só que ele não deixou a peteca cair. Com aquela mentalidade de maratonista, ele respirou fundo e foi para a última prova do ano. A cabeça dele era, não é isso que vai me derrubar. Ele foi decidido a dar o melhor dele sem pensar nos outros resultados. E o resultado? Veio. 8º lugar geral. Uma colocação incrível que não só fez todo aquele esforço valer a pena, como deu a ele o poder de escolher exatamente a residência que queria. Foi uma virada de chave espetacular. Para eles, a fórmula do sucesso é mais ou menos assim: 70% é puro esforço pessoal, é ralar muito. Os outros 30%, eles admitem, tem um fator sorte. É a sorte de, no dia da prova, cair justamente aquilo que você mais estudou. E a Vivian, que agora está se preparando para as provas dela, deixa uma reflexão muito forte. A frase dela resume tudo: só não passa quem desiste. É uma baita mensagem sobre perseverança, né? Sobre não parar, não importa o que aconteça. No fim das contas, a jornada da Vivian e do Pedro é um lembrete. Um lembrete de que nunca é tarde demais e de que ter gente que apoia por perto faz toda a diferença. E fica a pergunta no ar: que sonho, talvez deixado de lado, está aí, só esperando uma chance para voltar à vida?